E agora é aquele momento que a gente começa a falar sobre lista de dispensa no Santos, quem não deve continuar em 2023, que já é certo, alguns jogadores que, caso receba uma proposta, é bem provável que o Santos negocie, mas, além disso, eu quero saber da sua opinião, tá? Aí você coloca aqui embaixo nos comentários quem você gostaria de ver fora do Santos na próxima temporada. Vamos falar então aqui de quem é praticamente certeza que sai, que é a situação dos laterais Auro e Madison, que o contrato termina agora no final do ano. O Madison sequer jogou, né, nessas rodadas finais, então não fica no Santos. A mesma coisa do Auro também, que sequer foi relacionado. Bruno Oliveira, que jogou como titular contra o Avaí, mas depois, novamente, acabou perdendo espaço, né? Ele que não teve muito espaço no Santos de modo geral, e principalmente com o técnico Orlando Ribeiro, não deve ser comprado em definitivo junto à Caldense. Também tem a situação do Johan Júlio, que a gente já trouxe aqui em outro vídeo, que o Santos solicitou a devolução do Johan Júlio, que tinha sim valor de compra fixado, o contrato dele era até maio do ano que vem por empréstimo, né? Só que não deu certo no Santos. Ele e o Angulo, né, dois jogadores que vieram com o aval do técnico Fabian Bustos, meio que acabou não conseguindo jogar no Santos depois da saída do técnico. Quem também não continua no Santos para a próxima temporada é o meio-atacante Luan. Luan, que o Santos foi ser legal, né, com o Corinthians. Não, Corinthians, deixa aqui o Luan, pode ser uma boa vitrine, pode ser interessante pra gente, pra ele, pra vocês. Luan não conseguiu se firmar no Santos, fez um gol, mas não conseguiu retomar nem perto daquele futebol, né, que o fez ser destaque na equipe gremista. Se ficasse para o Santos para 2023, o Santos aumentaria o valor, né, que o Santos paga atualmente, ou pagava, enfim, para o Luan. De 100 mil seria praticamente 140 mil. Então, Luan não fica no Santos. Inclusive, era para ele ser titular no último jogo contra o Fortaleza, mas aí ele reclamou de dores e sequer foi relacionado. Então, Luan também não é mais problema do Santos Futebol Clube, está retornando ao Corinthians. Quem deve sair? O Angulo. A informação de momento da imprensa equatoriana é que o Emelec voltou a ter interesse no centroavante que pertence ao Santos. Ele tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem, está em definitivo no Santos. E qual que é o caminho? Ou o Santos rescinde de forma amigável com o Angulo para que ele saia, mas aí o Santos tem algumas pendências com os empresários do Angulo, e aí o Santos pode falar, olha, eu libero o Angulo de graça, mas também a gente zera qualquer pendência, né, que o Santos tenha hoje com os empresários do jogador. O Santos também pode vender o Angulo, né? Existe essa possibilidade também. Ele que já jogou no Emelec, então já é conhecido por lá, e o Santos também entende que é um jogador que tem mercado, né? Principalmente aqui nas equipes sul-americanas. E um outro atleta é o John. O John, qual que é a situação de momento? O Santos, por meio do seu presidente Andrés Rueda, já tinha prometido que caso o Santos recebesse alguma proposta por ele entre dezembro e janeiro, o Santos, se fosse uma proposta ok, o Santos poderia vender o John. O John é um goleiro que já tem seus 26 anos, então ele entende que já está naquele momento dele conseguir uma equipe para ele se estabilizar e jogar, e a gente sempre fala aqui, né, goleiro é uma posição complicada nesse sentido, ou ele joga se o titular se machuca, ou é vendido, né, ou está numa fase muito ruim, enfim, mas é difícil o goleiro conseguir se estabilizar com um goleiro consolidado na posição, que no caso do Santos é o goleiro João Paulo. Então, caso apareça uma proposta, o Santos pode sim vender o John. Parece, informação, é que o São Paulo ainda não desistiu do John. E de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Santos teria estipulado um valor de 8 milhões para liberar o goleiro. A primeira proposta do São Paulo foi por 4 milhões, o Santos
negou, falou que era um valor muito baixo. Depois o São Paulo aumentou para 6, o Santos também disse que era um valor baixo, o São Paulo conseguiu outro goleiro, mas ainda não se encontrou, né? Então nesse meio tempo aí, vamos ver se o São Paulo muda de ideia para comprar o John pelo valor estabelecido pelo Santos ou não. São Paulo que também não está bem financeiramente, né? Então não sei se o São Paulo conseguiria fazer esse investimento de acordo com o que o Santos imagina, tá certo? Agora eu vou colocar aqui como dúvidas jogadores que eu acredito que o Santos pode procurar um futuro longe do clube. As minhas apostas: Balieiro, Thailson e Rua Seco. O Rua Seco parece que recebeu algumas sondagens, né, de clube de fora do Brasil. Não sei se fica para o ano que vem. Eu acho que seria interessante para o Rua Seco novos ares aí, para que ele consiga, né, desenvolver o seu futebol, nem que o Santos ganhe algum dinheiro ou emprestado, enfim. Não vejo o Rua Seco com espaço no time do Santos para o ano que vem. O Thailson também, infelizmente eu acho que ele não tem qualidade para se manter no time do Santos, para ser uma peça importante para 2023. Então, caso apareça alguma coisa, imagino que o Santos pode também negociar o Thailson. E o Balieiro. Balieiro é um jogador esforçado, já jogou como lateral, como volante e tal, mas não vejo o Balieiro também hoje com o nível para ser titular do Santos ou brigar para ser titular do Santos, compor elenco. Imagino que se o Santos conseguir alguma coisa, algum empréstimo ou até mesmo venda, né, seria mais interessante para os dois lados. Até para o jogador também conseguir, né, atuar, né, ter sequência em alguma outra equipe. E jogadores que, caso o Santos receba uma proposta, deve vender, que é Felipe Jonathan e Lucas Braga também. Dois jogadores que bateram na trave em outras janelas, né, de transferências, então imagino também que podem deixar o Santos caso receba uma proposta. Do Lucas Braga foi comentado que o time do Carille, lá do Japão, estava de olho no Lucas Braga, não sei se vão fazer alguma proposta ou não. Sendo bem honesta com vocês, tá? O Soteldo se machucou, o Lucas Braga assumiu a posição, obviamente antes dele se machucar nessas últimas rodadas, e ele fez ali bons jogos, deu suas assistências, fez seus gols. Eu não acho que o Lucas Braga tá num nível que, por exemplo, ele esteve quando o Santos chegou até a final da Libertadores. Ele caiu bastante de rendimento, mas agora que o Santos precisou dele, ele entregou algumas assistências e entregou gols também. Quem sabe isso pode ajudar o Santos, né, a conseguir vender o atleta. O Santos precisa vender jogadores. Isso o presidente do Santos já falou mais de uma vez, para ter esse fluxo de caixa, não só para pagar salário, 13º, dívidas, mas também para que o Santos tenha dinheiro em mãos para, quem sabe, conseguir reforçar o seu elenco. E o Felipe Jonathan, por exemplo, é um jogador que recebe muitas críticas da torcida do Santos, mas vira e mexe ele está recebendo alguma sondagem, alguma proposta de algum clube, e imagino que o ciclo do Felipe Jonathan já se encerrou no Santos, né? A gente até fala dessa questão de ranço. A torcida às vezes pega ranço de alguns jogadores, e mesmo que ele tenha uma sequência boa, né, a torcida às vezes é difícil dar o braço a torcer, então eu imagino que se o Felipe Jonathan receber uma proposta, também deve ser vendido, tá? O que eu acho que está mais encaminhado, por isso que eu até coloquei de forma separada, é Angulo e John. Felipe Jonathan e Lucas Braga tem que ver o que vai aparecer, tá? Porque o Felipe Jonathan hoje ainda é titular do time santista e o Lucas Braga, na ausência do Soteldo, é o substituto, né, de imediato. E além desses jogadores também, alguns atletas também para a gente discutir, como o Carlos Sanches, que tem contrato com o Santos até o ano que vem. E será que Carlos Sanches fica para o Santos para o ano que vem? Carlos Sanches seria interessante respirar novos ares? Ele é útil ao Santos na próxima temporada? Eu sempre falei aqui do Sanches, que é um jogador que eu tenho total respeito, principalmente pelo que ele fez em 2019. Só que ele não é mais esse jogador de 2019. Ele tá mais velho, ele teve lesão, ele não aguenta 90 minutos, não aguenta começar como titular. Então, pensando em folha salarial, pensando em reduzir o número, né, de jogadores estrangeiros do elenco, ter uma reformulação, que a gente vem falando que é necessário, será que seria interessante chegar com o Sanches e falar, vamos conversar, né? Tentar uma rescisão amigável, não sei.
Gostaria até da opinião de vocês em relação ao que fazer com o Carlos Sanches. E um outro jogador que eu particularmente acho que poderia, caso, obviamente, né, receba uma proposta, deixar o Santos, seria o Luiz Felipe. Se eu não me engano, ele tem mais 2 anos de contrato e acho também que é um jogador que, em todo esse tempo que ele tá no Santos, né, parece que o Luiz Felipe tá há 20 anos no Santos, não conseguiu se firmar. Quando ele começa a se firmar, ele se machuca, né, ou às vezes tem uma sequência ruim, então é um jogador também que, se tiver alguma proposta, eu liberaria. E sem contar dos emprestados, né? Jogadores que estavam emprestados a outras equipes, que retornam, vários jogadores, depois a gente vai até fazer um vídeo sobre isso, mas que, assim, eu só aproveitaria o Pirani para compor elenco, tá? Para compor elenco, porque de resto, quem volta, eu acho que o Santos tem que torcer para conseguir, né? Ou um novo empréstimo, ou uma venda, ou uma rescisão amigável, não sei. Não aproveitaria a maioria, 99% de quem está voltando de empréstimo. Mas eu quero saber de você que está me assistindo. Me fala aqui sua lista de dispensa para 2023. Quem você não quer ver mais com a camisa do Santos? E já te peço também para você se inscrever no canal. Confere aqui se você já está inscrito e deixe o seu like, que é super importante, porque você deixando o like e se inscrevendo, você sempre recebe os conteúdos que a gente posta aqui no canal. Ainda mais agora, né, que acabou o Campeonato Brasileiro, começa essa questão de contratações, quem fica, quem sai, executivo, técnico, então teremos bastante conteúdo aqui para vocês. Então, já se inscreve. Tem muita gente que me assiste que não está inscrito, hein? Então confere aqui que você vai me ajudar bastante. Grande beijo para vocês e até a próxima.